Hoje vou contar a vocês sobre Valentina Santos, uma tradutora brasileira que nunca imaginou se apaixonar. Esta é a história de quando ela conheceu Dante Rodrigues, o temido chefe do crime organizado de São Paulo. Mas ninguém esperava pelo que estava prestes a acontecer. A chuva caía forte sobre a Avenida Paulista quando Valentina Santos atravessou correndo as portas giratórias do Hotel Unique. Seu vestido preto de cocktail estava encharcado, o cabelo castanho grudado no rosto, e ela segurava contra o peito uma pasta de couro que valia mais do que seu salário de 6 meses. Dentro dela, documentos confidenciais em siciliano que ela havia passado as últimas 72 horas traduzindo. Valentina tinha 28 anos e era considerada a melhor tradutora de dialetos italianos do Brasil. Sua avó materna, Dona Carmela, havia emigrado da Sicília nos anos 50, e Valentina cresceu ouvindo as histórias e a língua áspera da ilha. O que ela não sabia era que aquele talento único estava prestes a mudar sua vida completamente. Senhorita Santos. Uma voz grave a fez levantar os olhos. Um homem enorme de terno preto e óculos escuros, mesmo dentro do hotel, a encarava. O senhor Rodrigues está esperando. 15º andar, suíte presidencial. O coração de Valentina disparou. Ela havia aceitado aquele trabalho freelance através de um intermediário, sem saber exatamente quem era o cliente. Agora, olhando para os 3 seguranças que a cercavam discretamente, ela começava a ter uma péssima impressão. O elevador subiu em silêncio. Valentina apertava a pasta contra o peito, rezando baixinho. As portas se abriram para um corredor luxuoso, e ela foi conduzida até uma porta dupla de mogno. Entre, disse o segurança sem bater. A suíte era espetacular. Janelas do chão ao teto mostravam São Paulo iluminada sob a tempestade. Mas Valentina mal notou a vista. Sua atenção estava completamente focada no homem de costas para ela, olhando a cidade. Dante Rodrigues se virou lentamente. Valentina sentiu o ar escapar dos pulmões. Ele tinha no máximo 35 anos, alto, ombros largos, sob um terno cinza perfeitamente cortado. O cabelo preto estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido. Mandíbula forte, lábios cheios e olhos tão escuros que pareciam pretos. Uma pequena cicatriz cruzava sua sobrancelha esquerda. Mas o que realmente a assustou foi o reconhecimento. Ela sabia quem ele era. Todo mundo em São Paulo sabia. Dante Rodrigues, 33 anos, descendente de imigrantes sicilianos, era o homem mais perigoso da cidade. Controlava tudo, do Porto de Santos às favelas da Zona Leste, e matava com a mesma facilidade com que respirava. Senhorita Santos, sua voz era suave, quase gentil. Trouxe meus documentos? Valentina assentiu sem conseguir falar. Caminhou até a mesa de centro e colocou a pasta, suas mãos tremendo visivelmente. Dante abriu a pasta e começou a ler. Seus olhos percorriam as páginas com rapidez, e Valentina percebeu que ele entendia siciliano. Claro que entendia. Mas então, por que precisava de uma tradução para o português? Você é boa, ele disse finalmente, fechando a pasta. Muito boa. Captou nuances que pouquíssimas pessoas conseguiriam. Obrigada, senhor Rodrigues. Valentina forçou sua voz a sair firme. Se for tudo, eu gostaria de receber meu pagamento e... Preciso que trabalhe para mim, permanentemente. O quê? Não, eu tenho outros clientes, pagarei o triplo do que você ganha atualmente. Dante se aproximou e Valentina deu um passo para trás. Você não entende, senhorita Santos. Não estou fazendo um convite. A raiva sobrepujou o medo. Valentina era muitas coisas, mas não uma covarde. Sua avó não criara ela para se curvar diante de homens. Não importava o quão perigosos fossem. Vá fanculo, ela murmurou em siciliano, virando-se para sair. Que se dane. Ela não esperava que ele entendesse.
Mas quando Dante riu, uma risada baixa, genuinamente divertida, Valentina congelou. O que você disse? Ele estava mais perto agora. Ela podia sentir seu calor nas costas. Diga isso de novo, mas olhando para mim. Valentina se virou lentamente. Dante estava a apenas alguns centímetros de distância, seus olhos escuros brilhando com algo que ela não conseguia identificar. Não era raiva. Era interesse? Eu disse. Valentina ergueu o queixo. Vá, fanculo! E agora vou embora. Ela tentou passar por ele, mas Dante segurou seu braço. Não com força, mas o suficiente para detê-la. Valentina olhou para a mão dele em seu braço, depois para seu rosto. Sabe quanto tempo faz desde que alguém falou comigo assim? Dante perguntou, sua voz estranhamente suave. Desde que alguém teve coragem de me olhar nos olhos e me desafiar? Me solte. 3 meses, ele continuou, ignorando seu pedido. Preciso de alguém que entenda siciliano de verdade. Alguém que conheça as gírias, os códigos antigos, e preciso de alguém que não tenha medo de mim. Eu tenho medo de você, Valentina disse honestamente. Só sou burra demais para demonstrar. Dante riu novamente e a soltou. Jantar, amanhã à noite. Discutiremos os termos do seu novo emprego. Eu não disse que mandarei buscar você às 8. Ele voltou para a janela, claramente dispensando-a. E Valentina, use algo bonito. Vamos ao Fasano. Valentina saiu da suíte com as pernas bambas, o coração martelando. No elevador, ela encostou na parede espelhada e fechou os olhos. O que ela havia acabado de fazer? Xingado o homem mais perigoso de São Paulo? Concordado em jantar com ele? Mas enquanto o elevador descia, Valentina não conseguia parar de pensar nos olhos de Dante quando ele riu. Pela primeira vez, ela havia visto algo além do monstro que todos temiam. Ela havia visto o homem. E isso, Valentina percebeu com um arrepio, era muito mais perigoso. Valentina passou o dia seguinte em estado de pânico. Ligou para sua melhor amiga, Júlia, 3 vezes, desligando antes que ela atendesse. Como explicar que tinha um encontro? Não era um encontro. Era uma reunião de negócios. Com Dante Rodrigues. Às 7h30 da noite, ela estava em frente ao espelho do seu pequeno apartamento em Pinheiros, usando o único vestido realmente elegante que possuía. Um número azul marinho que sua mãe lhe dera no último Natal. Simples, mas bem cortado, chegando logo acima dos joelhos. Você está louca, ela disse para seu reflexo. Completamente louca. O interfone tocou exatamente às 8. Valentina desceu e encontrou não o carro que esperava, mas uma limusine preta. O mesmo segurança da noite anterior abriu a porta para ela. Boa noite, senhorita Santos. O Fasano ficava nos jardins e o trânsito de São Paulo estava, como sempre, caótico. Valentina olhava pela janela escura, as mãos suadas. O que ela estava fazendo? Devia ter fugido, mudado de cidade, de país. Quando chegaram ao restaurante, Dante já estava esperando na entrada. Ele usava um terno preto desta vez, sem gravata, os 2 primeiros botões da camisa abertos. Valentina teve que admitir, o homem era absurdamente bonito. Valentina. Ele disse seu nome de um jeito que fez algo estranho acontecer em seu estômago. Está linda. Obrigada, ela respondeu, formal. Senhor Rodrigues. Dante, ele corrigiu, oferecendo o braço. Vamos! O restaurante estava cheio, mas eles foram conduzidos imediatamente à melhor mesa, num canto privativo com vista para os jardins iluminados. Valentina percebeu os olhares. Reconhecimento, medo, curiosidade. Todos sabiam quem era Dante. Vinho? Ele perguntou quando se sentaram. Preciso estar sóbria para esta conversa. Dante sorriu. Inteligente. Mas relaxe, Valentina. Sou apenas um empresário. Que tipo de negócios exatamente? Ela desafiou. Além dos ilegais? Ele a estudou por um longo momento, seus olhos escuros impossíveis de ler. Então,
Surpreendentemente, ele riu. Você realmente não tem filtro, tem? Minha avó sempre dizia que a honestidade é a única moeda que vale alguma coisa. Sua avó siciliana, Dona Carmela, chegou ao Brasil em 1952, fugindo da pobreza. Casou com meu avô, um paulistano, e me criou quando minha mãe morreu. Dante assentiu lentamente. Meu bisavô também veio da Sicília, Palermo. Trouxe consigo certas tradições. Você quer dizer o crime organizado. Quero dizer lealdade, honra, família. Dante se inclinou para a frente. Meu pai queria que eu estudasse direito, que fosse respeitável. Mas quando ele foi assassinado por um rival quando eu tinha 19 anos, aprendi que o mundo não respeita homens bons, respeita homens fortes. Valentina sentiu algo apertar em seu peito. Sinto muito pelo seu pai. Não sinta, eu o vinguei. A voz de Dante era casual, mas seus olhos eram frios como gelo. E assumi os negócios da família. Agora, 15 anos depois, sou o que vê. O garçom chegou e Dante pediu para os dois, em italiano perfeito. Valentina ficou impressionada apesar de si mesma. Então, ela disse quando ficaram sozinhos novamente, por que precisa de mim? Você fala siciliano. Falo, mas há dialetos, códigos antigos que só alguém criado na tradição entenderia. Tenho negociações acontecendo com pessoas da velha guarda. Preciso de alguém que não apenas traduza as palavras, mas o significado por trás delas. E se eu recusar? Dante tomou um gole do seu vinho. Não vai. Como pode ter tanta certeza? Porque você é curiosa, porque sua vida é segura, previsível, e você está morrendo de tédio. Posso ver nos seus olhos, Valentina. Você quer mais. Ela deveria se ofender, mas ele estava certo. Toda a sua vida havia sido controlada. Faculdade, emprego estável, apartamento pequeno, os mesmos amigos, seguro, sem graça. E se eu concordar, Valentina disse cuidadosamente, quais seriam as condições? Triplo do seu salário atual, carro com motorista, apartamento melhor se quiser. E, ele fez uma pausa, minha proteção. Enquanto trabalhar para mim, ninguém ousará tocá-la. Proteção de quê? Do mundo em que está prestes a entrar. Dante era sério agora. Não vou mentir, Valentina. É perigoso. Mas serei honesto com você, sempre. E nunca, nunca a colocarei em perigo desnecessário. A comida chegou. Risoto de fungo porcine que cheirava divino. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, e Valentina percebeu que estava relaxando. Dante era surpreendentemente boa companhia, inteligente, engraçado quando queria ser. Por que você realmente está fazendo isso? Ela perguntou de repente. Poderia contratar qualquer tradutor. Porque eu... Dante colocou o garfo na mesa e a olhou diretamente nos olhos. Porque quando você me xingou ontem, foi a primeira vez em anos que alguém me viu como apenas um homem. Não como o chefe, não como o monstro, apenas Dante. Valentina sentiu seu coração acelerar. Havia algo em seus olhos, uma solidão profunda que ela reconhecia porque sentia a mesma coisa. Eu aceito. Ela disse antes que pudesse pensar melhor, mas com condições. Eu faço as traduções, participo das reuniões se necessário, mas não me peça para fazer nada ilegal. E se em algum momento eu quiser sair, você pode sair. Dante estendeu a mão. Tem minha palavra. Valentina olhou para a mão dele, grande, com cicatrizes nos nós dos dedos, uma mão que já havia feito coisas terríveis. Mas quando ela colocou sua mão na dele, o que sentiu foi calor, força e algo mais que ela não conseguia nomear. Negócio fechado, ela disse. Dante sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. E Valentina percebeu, com um misto de medo e excitação, que havia acabado de mudar sua vida completamente. O que ela não sabia era que, do outro lado do restaurante, alguém os observava.
Alguém que já estava planejando como usar a nova fraqueza de Dante Rodrigues contra ele. A tradutora de olhos verdes que havia feito o impossível, capturado a atenção do homem mais perigoso de São Paulo. Gostou da história até agora? Deixe seu like e se inscreva no canal. Nos comentários me digam, Valentina fez a escolha certa. O que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo? Não percam! 3 semanas depois, Valentina mal reconhecia sua própria vida. O apartamento em Pinheiros havia sido substituído por um moderno loft na Vila Madalena, com vista para o skyline de São Paulo. Um motorista a buscava toda manhã, sempre às 9, sempre pontual, e seu trabalho. Bem, seu trabalho era traduzir conversas entre Dante e homens perigosos, usando códigos que sua avó lhe ensinou sem saber que um dia salvariam sua vida. Mas o mais estranho era Dante. Eles se viam quase todos os dias. Às vezes para trabalho, reuniões tensas em armazéns do porto, onde homens de terno falavam em siciliano sobre carregamentos e territórios. Outras vezes, ele simplesmente aparecia no seu apartamento com comida italiana e uma garrafa de vinho, dizendo que precisava de uma pausa da loucura. Valentina estava começando a conhecer o homem por trás da reputação. Dante gostava de ler. Seu apartamento estava cheio de livros, de Dostoiévski a Machado de Assis. Ele tocava piano, aprendeu com a mãe, e tinha um senso de humor seco que sempre a pegava desprevenida. Você está pensativa, Dante disse, interrompendo seus pensamentos. Eles estavam no escritório dele, um prédio discreto na Faria Lima. Era tarde da noite e acabavam de terminar uma videoconferência tensa com aliados na Itália. Valentina estava exausta. Só cansada, ela mentiu. Dante se levantou da mesa e caminhou até ela. Nos últimos dias, ele havia começado a fazer isso. Invadir seu espaço pessoal, tocar seu braço casualmente, olhar para ela de um jeito que fazia seu coração disparar. Valentina, sua voz era baixa. Você não é boa em mentir. Talvez seja por isso que nunca entrei para o crime organizado. Ele sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. O que está te incomodando? Valentina suspirou. Minha amiga Júlia. Ela anda me perguntando sobre meu novo emprego. Por que mudei de apartamento tão de repente? Eu odeio mentir para ela. Então conte a verdade. Que trabalho para um chefe do crime? Ótima ideia. Dante pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. O gesto era surpreendentemente íntimo. Você se arrepende de ter aceitado trabalhar para mim? Valentina olhou para suas mãos unidas. As dele eram tão maiores, ásperas, marcadas por cicatrizes. As dela eram suaves, delicadas, tão diferentes, mas encaixavam perfeitamente. Não, ela admitiu baixinho. Deveria, mas não me arrependo. Por que não? Porque pela primeira vez na vida sinto que estou vivendo de verdade. É assustador e excitante e completamente louco, mas... Ela olhou para ele. Não me arrependo. Algo mudou nos olhos de Dante. Ele deu um passo mais perto, sua mão livre subindo para tocar o rosto dela. Valentina prendeu a respiração. Você não faz ideia, ele murmurou, do quanto é perigoso me dizer isso. Por quê? Porque me faz querer coisas que não posso ter. O coração de Valentina martelava. Como o quê? Dante não respondeu. Em vez disso, abaixou o rosto em direção ao dela, seus lábios a centímetros dos seus. Valentina podia sentir seu alento, seu calor, a tensão elétrica entre eles. E então, a porta explodiu. Dante a empurrou para trás, já sacando uma arma que Valentina nem sabia que ele carregava. 5 homens invadiram o escritório, todos armados, todos com os rostos cobertos. Dante Rodrigues, o líder disse em português com sotaque estrangeiro. Finalmente, Valentina reconheceu a voz. Era Marco Santoro, um dos homens da videoconferência. Um aliado que aparentemente não era mais aliado. Marco, a voz de Dante era gelo puro. Traição não combina com você.
Negócios, amigo, nada pessoal. Marco apontou a arma para Valentina. A mocinha vem conosco. Você pode ficar aqui e pensar em quanto ela vale para você. Tudo aconteceu muito rápido. Dante disparou primeiro, acertando o homem mais próximo. O escritório explodiu em caos. Tiros, gritos, vidro quebrando. Valentina se jogou no chão, o coração na garganta. Ela viu Dante se mover como um predador, preciso, letal, sem hesitação. Em menos de 1 minuto, 3 dos 5 homens estavam no chão. Marco e outro tentaram fugir, mas Dante era mais rápido. Ele alcançou Marco na porta, socando-o com tanta força que Valentina ouviu ossos quebrarem. Marco caiu, sangrando, gemendo. Você, Dante rosnou, pressionando a arma contra a cabeça de Marco, ousou ameaçá-la. Dante, não! Valentina gritou, se levantando. Não o mate! Dante olhou para ela, seus olhos selvagens, completamente fora de controle. Este era o monstro que todos temiam. Este era o homem que matava sem pensar 2 vezes. Mas, quando ele olhou para Valentina, algo mudou. A loucura em seus olhos diminuiu, substituída por algo mais humano. Por favor, Valentina disse suavemente, se aproximando. Não faça isso por mim. Dante respirou fundo, depois baixou a arma. Chutou Marco na direção de seus seguranças que haviam acabado de chegar. Levem esse lixo daqui, eu lido com ele depois. Quando ficaram sozinhos, Dante se virou para Valentina. Havia sangue no seu terno. Seu cabelo estava bagunçado, mas seus olhos estavam cheios de algo que ela nunca esperou ver. Medo. Você está bem? Ele perguntou, suas mãos tocando seu rosto, seus ombros, checando se ela estava ferida. Valentina, você está machucada? Estou bem. Dante a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto no cabelo dela. Valentina podia sentir ele tremendo. Se algo tivesse acontecido com você, ele murmurou contra seu cabelo, eu teria queimado esta cidade inteira. Valentina se afastou o suficiente para olhar para ele. Dante, estou apaixonado por você, ele disse, as palavras saindo numa corrida. Sei que é loucura, sei que você merece alguém melhor, alguém que não tenha sangue nas mãos, mas eu... Valentina o beijou. Foi impulsivo, estúpido, completamente insano. Mas no momento em que seus lábios se tocaram, Valentina soube que estava perdida. Completamente, irrevogavelmente perdida. Dante a beijou de volta com uma intensidade que roubou seu fôlego. Suas mãos estavam no cabelo dela, a puxando mais perto, e Valentina se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida em um mundo caótico. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Isso é loucura, Valentina sussurrou. Eu sei, você é perigoso, eu sei. E eu acho que estou apaixonada por você também. Dante sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que transformava seu rosto completamente. Então acho que estamos ferrados. Valentina riu, apesar do absurdo da situação. Completamente. Mas enquanto Dante a beijava novamente, mais gentil desta vez, Valentina percebeu algo. Ela não se importava. Não se importava com o perigo, com a loucura, com o fato de estar se apaixonando pelo homem mais perigoso de São Paulo. Porque quando ele a olhava daquele jeito, quando ele a beijava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, Valentina sentia que finalmente estava em casa. O que ela não sabia era que a tentativa de sequestro de Marco era apenas o começo. Uma guerra estava começando, e ela estava bem no centro dela. Os dias seguintes foram uma tempestade. Marco Santoro havia sido apenas a ponta do iceberg. Ele trabalhava para a família Corsini, uma organização criminosa de Nápoles que queria expandir para São Paulo. E eles haviam decidido que a melhor maneira de derrubar Dante era através de Valentina. Você precisa sair de São Paulo, Dante disse pela 10ª vez. Eles estavam no apartamento dele, uma cobertura fortificada no Itaim Bibi. Guardas armados patrulhavam todos os andares. Posso te mandar para Londres, Nova York, qualquer lugar.
Não. Valentina cruzou os braços. Já discutimos isso. Valentina, seja razoável. Os Corsini não vão parar. Eles sabem que você significa algo para mim e vão usar isso. Exatamente. Por isso preciso ficar. Ela se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. Dante, se eu fugir, eles venceram. Me usaram para te enfraquecer. Não vou deixar isso acontecer. Dante segurou o rosto dela entre as mãos. Você não entende. Se algo acontecer com você, se eles te machucarem, eu... Sua voz falhou. Não sobreviverei a isso. Valentina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Nas últimas semanas, ela havia visto todos os lados de Dante Rodrigues. O chefe cruel, o homem de negócios implacável, mas também o homem gentil que trazia café para ela toda manhã, que lia poesia em voz alta quando não conseguia dormir, que a segurava como se ela fosse feita de vidro. Então vamos acabar com isso, ela disse. Os Corsini querem guerra, vamos dar guerra a eles. Não. Dante foi firme. Você não vai se envolver mais do que já está. Eu já estou envolvida e tenho uma ideia. Valentina explicou seu plano. Era arriscado, possivelmente suicida, mas poderia funcionar. Os Corsini achavam que ela era apenas uma tradutora frágil, uma fraqueza de Dante. Eles não sabiam que Valentina era neta de Dona Carmela, uma mulher que havia sobrevivido à pobreza, à guerra e à máfia siciliana. Absolutamente não, Dante disse quando ela terminou. Nem pensar. Você tem uma ideia melhor? Sim, mato todos eles. E começa uma guerra total que pode destruir metade da cidade? Valentina balançou a cabeça. Meu jeito é melhor, mais limpo. Levou 3 dias para Dante concordar, e apenas porque Valentina ameaçou fazer sozinha se ele não ajudasse. No final, ele cedeu, mas sob condições estritas. O plano era simples. Valentina se ofereceria como mediadora, usando suas habilidades de tradução para organizar uma reunião de paz entre Dante e os Corsini. Mas, na verdade, seria uma armadilha. A reunião foi marcada para um armazém abandonado no Porto de Santos, território neutro. Valentina chegou primeiro, usando um vestido discreto e um colar com um microfone minúsculo. Dante estava ouvindo cada palavra a 3 quilômetros de distância, com 50 homens prontos para invadir ao primeiro sinal de perigo. Giovanni Corsini chegou com 10 homens. Ele era mais velho, 60 e poucos anos, cabelo grisalho, olhos frios como serpente. Senhorita Santos, ele disse em italiano, é um prazer finalmente conhecer a mulher que domou a fera. Dom Corsini, Valentina manteve sua voz firme. Obrigada por concordar em me receber. Como poderia recusar uma bela mulher pedindo paz? Ele sorriu, mas não havia calor ali. Embora eu me pergunte, onde está seu cachorro? Dante não sabe que estou aqui. A mentira saiu suave. Vim porque estou cansada de viver com medo. Porque talvez haja um jeito de todos conseguirem o que querem. Giovanni se sentou numa cadeira velha, seus homens posicionados atrás dele. Continue. Vocês querem território em São Paulo. Dante não vai ceder o que já controla. Mas... Valentina abriu uma pasta que trouxera. Há outros mercados. O Porto de Rio, por exemplo, e algumas rotas do norte que Dante não tem interesse. Ela estava improvisando agora, usando informações que ouvira nas reuniões. Giovanni se inclinou para a frente, interessado. E em troca? Vocês deixam São Paulo em paz. Nada de guerras, nada de ataques, negócios limpos, fronteiras claras. Giovanni estudou os documentos que ela preparara, mapas, rotas, números. Valentina viu o momento em que ele decidiu. Interessante, ele disse. Mas há um problema, querida. Valentina sentiu um arrepio na espinha. Qual? Você. Giovanni se levantou. Veja, eu não quero território. Quero destruir Dante Rodrigues.
E a melhor maneira de fazer isso é destruindo você primeiro. Seus homens sacaram as armas. Você realmente achou que eu cairia nisso? Giovanni riu. Tenho espiões em toda parte, querida. Sei que Dante está ouvindo cada palavra. Sei que tem homens prontos para invadir. Mas o que ele não sabe é que eu também tenho homens, dentro da própria organização dele. No fone de ouvido escondido no colar, Valentina ouviu Dante gritar. Tiros ao fundo, explosões. Surpresa! Giovanni sorriu. Enquanto seus homens correm para te salvar, os meus estão matando Dante. É chamado de cheque-mate, querida. Valentina sentiu o pânico subir, mas forçou-se a manter a calma. Dona Carmela sempre dizia: quando homens subestimam uma mulher, eles já perderam. Sabe, Dom Corsini, ela disse em siciliano perfeito, usando o dialeto mais antigo, mais puro. Minha avó me ensinou algo interessante sobre homens como você. Giovanni franziu a testa, surpreso por ela mudar de idioma. Ela disse, Valentina continuou, que homens que precisam ameaçar mulheres para se sentirem poderosos são os mais fracos de todos. E sabe o que fazemos com homens fracos na minha família? O quê? Valentina puxou o revólver que estava escondido nas costas, sob o vestido, e disparou. Não contra Giovanni. Isso seria muito óbvio. Ela disparou contra a lâmpada principal, mergulhando o armazém em escuridão. Então correu. O treinamento que Dante insistira que ela fizesse nas últimas semanas entrou em ação. Ela sabia onde cada saída estava, cada esconderijo. Os homens de Giovanni atiravam às cegas, mas Valentina já estava fora do armazém, correndo em direção aos contêineres do lado de fora. Ela ouviu passos atrás dela, gritos em italiano. Seu coração martelava, mas ela não parou. Não podia parar. Dante precisava dela. De repente, faróis iluminaram o porto. Uma dúzia de carros pretos entraram em alta velocidade. A porta do primeiro se abriu antes mesmo de parar completamente e Dante saiu. Ele estava sangrando. Um corte na testa, o terno rasgado, mas vivo. Quando viu Valentina, seu rosto passou por 10 emoções diferentes. Valentina! Ela correu até ele e Dante a agarrou, verificando se estava ferida. Atrás deles, seus homens invadiram o armazém. Tiros ecoaram na noite. Você está bem? Você... Dante não conseguia formar frases completas. Quando ouvi os tiros, quando você parou de responder, eu... Estou bem, Valentina o interrompeu. Mas Giovanni disse que tinha homens infiltrados. Dante foi uma armadilha. Eu sei. Era Rafael, meu segundo em comando. Já está morto. Dante a puxou mais perto. Mas como você escapou? Giovanni tinha 10 homens. Valentina sorriu, ainda tremendo de adrenalina. Você não é o único que pode ser perigoso. Dante a olhou por um longo momento, depois riu. Uma risada cheia de alívio e algo que parecia orgulho. Meu Deus, eu amo você. Eu também te amo, seu idiota. Valentina o puxou para um beijo. Mas da próxima vez que eu bolares um plano, você confia em mim. Nunca mais, Dante jurou contra seus lábios. Nunca mais vou deixar você em perigo. Do armazém, os homens de Dante saíram arrastando Giovanni Corsini. Ele estava derrotado, ferido, seu império desmoronando. O que quer que eu faça com ele? Perguntou um dos seguranças de Dante. Dante olhou para Valentina. O que você acha? Valentina pensou por um momento. Poderia pedir vingança, sangue, morte. Era o que o mundo deles esperava. Mas ela não era desse mundo. Não ainda. Talvez nunca fosse. Mande ele de volta para a Itália, ela disse, com uma mensagem clara. São Paulo está fechado. E qualquer um que ouse ameaçar esta cidade ou a mim vai responder para nós dois. Dante sorriu, passando o braço pelos ombros dela. Ouviu a dama. Façam o que ela mandou. Enquanto dirigiam de volta para São Paulo, Valentina encostou a cabeça no ombro de Dante. A adrenalina estava passando, deixando-a exausta. Então, Dante disse suavemente,
Ainda acha que fez a escolha certa? Aceitar trabalhar para mim? Valentina pensou em tudo que acontecera desde aquela noite no Hotel Unique. A violência, o perigo, o medo constante, mas também o amor, a paixão, a sensação de estar verdadeiramente viva pela primeira vez. Sabe aquele momento, ela disse, quando te xinguei em siciliano? Vá fanculo. Dante riu. Como eu poderia esquecer? Naquele momento minha vida mudou. Vi algo em você que ninguém mais via, e você viu algo em mim. Valentina olhou para ele. Então sim, fiz a escolha certa. Sempre faria a mesma escolha. Dante a beijou, gentil e profundo. Caso com você, ele murmurou. Não agora, não esta semana, mas em breve. Vou fazer você minha esposa de verdade. Isso foi um pedido ou uma ordem? Foi uma promessa. Valentina sorriu. Então sim, minha resposta é sim. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena e íntima. Dona Carmela, aos 95 anos, voou de volta à Sicília pela primeira vez em décadas para estar lá. Quando ela segurou as mãos de Valentina e Dante, abençoando a união em siciliano antigo, Valentina viu lágrimas nos olhos da avó. Sua mãe ficaria orgulhosa, Dona Carmela sussurrou. Você encontrou um homem de verdade. Perigoso, sim, mas um homem que te ama mais que a própria vida. E ela tinha razão. Nos anos que se seguiram, Valentina se tornou mais do que uma tradutora. Ela se tornou conselheira de Dante, sua parceira em tudo. Juntos, eles transformaram a organização. Menos violência, mais negócios legítimos, mas nunca perdendo o respeito que comandavam. São Paulo aprendeu rapidamente, não se mexia com Dante Rodrigues, mas mais importante, não se mexia com sua esposa. Porque Valentina Santos Rodrigues, a mulher que xingou o chefe da máfia em siciliano e viveu para contar a história, era tão perigosa quanto ele. Talvez até mais. Porque enquanto Dante governava com medo, Valentina governava com inteligência, e juntos eles eram imparáveis. Anos depois, quando Valentina descobriu que estava grávida, ela e Dante estavam no terraço da cobertura, olhando São Paulo iluminada sob a noite. Menino ou menina? Dante perguntou, suas mãos no ventre ainda plano dela. Não sei, mas Valentina sorriu. Vamos ensinar ambos os idiomas, português e siciliano. E quando crescerem, vão xingar a gente em ambos? Valentina riu, virando-se nos braços dele. Provavelmente, mas vão nos amar, porque vão ver o que eu vejo todos os dias. O quê? Que não importa quão escuro seja o mundo lá fora, não importa quantos monstros existam, o amor sempre vence, sempre encontra um jeito. Ela tocou o rosto dele. Você me salvou, Dante, de uma vida segura e sem graça, e eu te salvei também. Do quê? De você mesmo, da solidão, de achar que seria sempre o monstro que todos veem. Dante a beijou, longo e profundo, despejando todo o seu amor naquele beijo, e Valentina soube com absoluta certeza que havia feito a escolha certa. Aquela noite, quando xingou o chefe da máfia em siciliano e ele sorriu, pedindo que repetisse olhando em seus olhos. Aquela foi a noite que sua vida de verdade começou. E que história era essa? Obrigado por acompanhar esta história. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe com quem ama histórias de romance e emoção. Nos comentários me conte. Qual foi sua cena favorita? E que história você quer ver no próximo vídeo? Não percam os próximos lançamentos.